poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Nesta semana, as aulas do TV Elas por Elas Formação vão falar sobre cultura. E hoje vamos acompanhar uma aula sobre a construção institucional de cultura e os impactos na vida das mulheres, com a jornalista, educadora social e mestranda em Sociedade e Cultura e também especialista em Gestão Cultural e Educação, Cultura e Identidade Afrodescendente, Sônia Terra. Oi, gente, tudo bom? Prazer em estar aqui com vocês. Eu me chamo Sônia Terra, sou uma mulher negra, com muito orgulho, inclusive, de ser uma mulher negra. Sou de Teresina e sou uma educadora social que, ao longo da minha trajetória, tenho trabalhado na militância de mulheres, negros, direitos humanos e na cultura, evidentemente, não é? Eu fui gestora, não é, da cultura no período de 2003 a 2010, bem no momento histórico maravilhoso, eu acho que no momento mais efervescente que a cultura brasileira já viveu, que foi no período de Gilberto Gil, né? E aqui no Piauí, o Wellington Dias. Então, governo Lula, governo Wellington Dias, Gilberto Gil, e aqui no Piauí, Sônia Terra. Então, eu venho dessa experiência dos movimentos, do movimento cultural, sou, como mulher negra, sou uma militante cultural dentro da cultura afro, sou uma das fundadoras do grupo Afrocultural Coisa de Negro, aqui no nosso estado, e, a partir daí, cada vez mais fui me envolvendo nas questões culturais, me envolvendo ao ponto de estar sempre nesse local também questionador, o porquê que essa cultura não conseguia nos visibilizar como nós gostaríamos, né? E aí, dizendo isso, eu vou adentrando já um pouco naquilo que vai nos trazendo aqui hoje, nesse momento de trocas. Eu não diria que é uma aula, mas eu prefiro dizer que nós estamos nesse momento fazendo essa troca, essas partilhas, falar sobre a cultura, sobre essa sua institucionalização, sobre os impactos na nossa vida enquanto mulheres, é algo que me fez esses dias pensar. E eu fiquei pensando, o que é que eu traria? Eu ia falar desses marcos culturais, de um país que viveu algumas idas e vindas na organização institucional da nossa cultura, porque, para além, não é, de termos toda uma estrutura, de termos um ministério ou secretaria nacional, como em alguns momentos nós tivemos, ou muito recente na nossa história, não tivemos nem mesmo o Ministério da Cultura. Isso me faz voltar para saber que a cultura ela sempre foi muito latente. E o protagonismo nosso, de mulheres, inclusive, sempre foi muito presente na cultura. Então, quando eu vou falar de cultura, eu preciso falar trazendo toda a importância da sua institucionalização, mas trazendo a importância, sobretudo, dessa nossa compreensão cada vez mais ampla dessa diversidade, não é? De compreender as dimensões econômica, a dimensão criativa, toda a dimensão social que a cultura nos traz. Para mim, como mulher negra, acho que estar à frente de uma militância cultural, de estar desenvolvendo ações
de valorização da nossa cultura me fez perceber toda uma dimensão do nosso viver. Porque quando eu penso na cultura, eu consigo pensar em toda a dimensão, inclusive de um país colonizador, né? E do processo que a gente precisa viver dessa contracolonização. Porque me incomodava sempre pensar cultura nessa questão de a cultura popular, a cultura erudita, uma cultura se sobrepondo à outra. Então, eu acho que a minha militância ela sempre se deu muito firme dentro desta perspectiva de combater, não é, esse pensamento, culturas, não é? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender que são as culturas. Eu vivi uma experiência muito rica quando eu fui convidada em 2002 para assumir em 2003 a gestão da Fundação Cultural no estado do Piauí. Nós não tínhamos secretaria. E, ao assumir, eu pude entender toda uma complexidade e necessidade de uma política cultural. Porque aí o meu olhar se ampliou para além de uma manifestação que eu defendia, de um espaço físico limitado que eu pertencia, mas entender a cultura nessa imensidão e para entender que, assim como os organismos, inclusive internacionais, como a Unesco, nos dizem que minimamente 1% precisa ser dedicado à política cultural, o recurso, a riqueza de um país precisa ser investido. Eu pude compreender o quanto nós estamos ainda distante desta valorização. E eu vivi um momento de intensa efervescência das políticas culturais, um momento de construção para o Sistema Nacional de Cultura, para a construção de um Plano Nacional de Cultura que envolveu todo o país em toda a sua diversidade. E aí eu sempre me emociono quando eu penso nessa riqueza, né? A riqueza cultural desse continente chamado Brasil, porque o Brasil é isso, né? É uma diversidade de cores, de fazeres, de saberes culturais, cultura para além de pensar apenas a arte, este fazer artístico, mas tudo que nos envolve, que nos cerca, e que a gente precisa olhar numa dimensão também, não de institucionalizar, mas onde, a partir de uma institucionalização, nós possamos valorizar, respeitar e entender, inclusive, a cultura como um fator de desenvolvimento. Nós sabemos que a questão cultural ela nos traz uma riqueza, uma potência enorme e que ainda os trabalhadores e trabalhadoras da cultura não conseguem, não é, ter essa condição como deveria. Então, são muitas as questões que vão norteando a questão da cultura, e eu queria colocar assim, como que eu, mulher negra, me percebo dentro de toda esta conjuntura. Nós estamos vivendo um momento em que nós temos uma mulher negra sendo ministra da Cultura. O novo MIC será o lugar da presença do setor artístico e cultural no Brasil. Foi isso que o presidente Lula me pediu, que o Ministério da Cultura seja para os artistas e que a nossa cultura seja uma potência econômica. É hora de darmos as mãos, reatarmos laços possíveis e superarmos as desavenças para realizarmos uma empreitada. É preciso ter coragem de construir o novo. É preciso para construir o país que queremos com toda a sua maravilhosa diversidade cultural. Ganhar e perder faz parte da democracia e a dignidade é sinal de cidadania. Tentaram nos matar mais uma vez, mas, como sabemos, o que não nos mata nos deixa mais fortes.
pós-período em que nós tivemos, né, a extinção do Ministério, e que ele retoma com um desafio enorme da gente retomar um processo que vinha numa ampla, numa dimensão enorme de democratização, não é? de, de valorização, de respeito, sobretudo às diversidades, a teia da cultura, os pontos de cultura. Nossa Senhora, falar nisso me remete a lembranças muito fortes do quanto a gente pôde vivenciar de momentos em que o Brasil se entrelaçava nesses fazeres, nessa teia, construindo uma política cultural. E nós, mulheres, aí dentro, nós dando todos os passos para esse entrelaçamento se fortalecer cada vez mais. Não é? Então, o impacto que nós, como mulheres negras, possibilitamos a partir da nossa presença dentro desse fazer cultural, desse estado, da nossa presença constante, do nosso protagonismo, evidentemente que é de ampliar, de fortalecer cada vez mais a cultura aonde quer que estejamos. Eu vou para o Quilombo e sei que no Quilombo, por exemplo, toda uma resistência que vai desde do manusear as ervas, não é? A manter viva um samba onde todo o matriarcado está ali. Né? Eu tenho um exemplo muito forte no Piauí, nós temos o samba de Cumbuca, que tem cento e tantos anos, e ele vem de todo um matriarcado. São as mulheres que mantiveram sempre essa resistência, foram as mulheres que sempre garantiram a existência do samba de Cumbuca, assim como cuidaram o tempo inteiro da saúde, da resistência daquela comunidade. Isso tudo é uma cultura, isso tudo é o saber cultural que se fortalece. A gente vai lá para pensar na organização de uma orquestra sanfônica, de uma orquestra sinfônica, não é? Que em modalidades diferentes são forças latentes da nossa existência, do nosso saber cultural a partir das artes. E eu poderia passar a tarde aqui citando exemplos, a noite, o dia, não é? Mas não. A gente sabe que esse círculo, esse entrelaçamento desses fazeres precisam estar organizados. E eu coloco que a organização ela vai se dando a partir do momento que a gente compreende a necessidade de estruturar essa política. Então, qual é a importância da gente pensar a institucionalização da cultura? Qual a importância da gente pensar um sistema nacional de cultura? A gente costumava dizer, não é, que esse Sistema Nacional da Cultura é como se fosse o SUS, ele pensa o todo dessa cultura e vai direcionando. É pensar a questão financeira, mas é pensar a questão da criatividade, é pensar em todas as dimensões que estamos envolvidas e fazer com que haja o reconhecimento de que não se faz política pública sem perpassar pela cultura, né? Assim como não se faz um país em crescimento e desenvolvimento sem passar pela força, pela construção, pela atuação das mulheres que humanizam e a partir dessa sua participação cada vez mais forte, elas se empoderam. Então, o nosso impacto se dá numa comunidade quando a gente está desenvolvendo a nossa arte, desenvolvendo o nosso fazer cultural, fazendo disso uma geração de renda também. A gente não só gera renda, gera inclusão social, gera toda uma participação, gera uma mudança na vida da comunidade. Eu pude testemunhar o quanto uma comunidade pode mudar a partir do momento que ela interage para as vivências
culturais, que ela consegue entender, inclusive, esse crescimento a partir da valorização da sua cultura. Isso é simbólico, mas isso é histórico, do ponto de vista daquilo que a gente vai construindo. Então, quando eu penso que nós, mulheres, e aí, que bom poder ter essa experiência, nós, mulheres, temos essa capacidade de perceber, de olhar, de protagonizar, de perpetuar os nossos saberes, os nossos fazeres, e trazermos isso, institucionalizarmos também, para poder assegurar que a política cultural ela possa acontecer no país. E a política cultural ela só vai acontecer entrelaçada também com todas as áreas, porque tudo que se faz é cultura, né? E a cultura, olhada nessa sua transversalidade, precisa nos impulsionar a esse crescimento econômico, social, de valorização de trabalhadoras, de trabalhadores, né? De quem faz, de quem pensa. Hoje o Ministério da Cultura, ele nos traz um novo ânimo, não é? Ter uma mulher negra como a ministra Margarete Menezes, né? Numa retomada de um governo em que por anos nós ficamos sem uma política cultural de valorização, de fato, aquilo que é a nossa riqueza, nos traz também desafios, desafios de possibilitar uma inclusão cada vez mais da nossa população, da nossa juventude. A nossa juventude, ela tem, né, um papel muito desafiador para construir cada vez mais uma política de paz a partir da cultura. E nesse aspecto, hoje, um dos elementos importantes são justamente os editais que possibilitam democratização. Quando eu falo nos editais, eu estou falando em democratização que nos permitem isso. E tudo isso só perpassa pela institucionalização. Há sempre uma tentativa de inviabilizar a nossa presença, há sempre uma tentativa de dizer da nossa não capacidade, uma tentativa de reforçar uma desigualdade que ainda é latente no nosso país, e, em especial, latente na vida das mulheres negras. E eu acho que um dos espaços mais democráticos ainda que a gente pode vivenciar em um mar de desigualdades que a gente ainda tem na nossa sociedade é a cultura. Porque a cultura, ela tem essa capacidade de unir, sabe? De nos somarmos numa mesma condição de participação. Acho que é o espaço que eu me sinto mais igual, é o espaço que eu me sinto mais presente, mesmo tendo vivenciado situações muito difíceis. Mas por que eu vivenciei? É isso que eu quero dizer para vocês. Vivenciei porque até o momento que eu era a militante cultural, a produtora cultural, quem fazia, quem cantava, quem dançava, quem escrevia, estava muito bacana.
Mas no momento em que eu fui designada para ser a gestora cultural, aí eu já não podia, aí eu já não tinha a condição de ser, eu já não era a pessoa que poderia estar à frente de uma instituição, porque o meu lugar não era aquele. E aí, essa é uma realidade presente sempre, né? Por isso que eu estou sempre falando do quanto é importante para a gente agora ter Margarete à frente do Ministério, depois da gente ter sofrido um grande golpe com relação a Dilma Rousseff, não é? Que nossa primeira presidenta, e que, enquanto presidenta, sofreu esse grande golpe, mas que nem esse golpe tirou dela a força e a capacidade de seguir sendo a fortaleza dentro da nossa trajetória de mulheres que seguem sempre em frente, como as águas, resistência e contornando obstáculos. Então, assim, eu quero colocar aqui, não sei aqui se a minha fala é uma fala que traz tudo que você que está aí me ouvindo gostaria de ouvir. Mas eu só estou suscitando aqui para que a gente possa pensar em cultura, não em uma forma apenas institucionalizada, em cultura apenas como arte, em cultura apenas como determinados segmentos, mas cultura na sua dimensão maior, que é a força do nosso viver. Cultura no sentido de que é tudo, não é? Que a gente precisa compreender que não pode ser, na política cultural, uma cereja do bolo. Né? A gente quer ser a massa, a gente diz isso o tempo inteiro na gestão cultural. Nós queremos, não é, termos os recursos para aplicar no fortalecimento das políticas culturais. Nós queremos ter uma representatividade com equidade. E aí eu trago isso para as mulheres. Nós, enquanto mulheres da cultura, queremos estar cada vez mais presentes. E essa é uma luta histórica, inclusive no partido a que eu pertenço, no meu partido, do PT. Porque a nossa luta pela cultura, né, sempre foi muito presente. Eu costumo dizer, e tem uma camiseta que diz isso, o meu partido é a cultura, né? Então, porque o meu partido também me inspirou a ser essa pessoa que consegue pensar a cultura na sua dimensão para construir políticas culturais. E construir políticas culturais é possibilitar desenvolvimento para o meu município, para o meu estado, para o meu país. Pensar política cultural é pensar acesso, é pensar que nós precisamos estar sempre presentes em toda e qualquer dimensão do fazer político brasileiro. Eu acho que é isso. Na realidade, gostaria de dizer que, enquanto mulher negra, enquanto mulher militante, eu aposto sempre na cultura como essa ação transformadora. Olhar a cultura, dimensioná-la, é trazer para mim também a certeza e a capacidade que nós podemos construir uma sociedade, com certeza, diferenciada, com certeza que permita o acesso a todas as pessoas e que esteja dentro de um projeto político que nós acreditamos, que é a vida feliz para todas as pessoas. A construção institucional de cultura e os impactos na vida das mulheres foi o tema da aula de hoje com a jornalista, educadora social e mestranda em Sociedade e Cultura e também especialista em gestão cultural e educação, cultura e identidade afrodescendente, Sônia Terra. Amanhã teremos uma roda de conversa para aprofundar ainda mais o tema. Não percam! Fique ligada e não perca os próximos temas do TV Elas por Elas Formação, que é de segunda a sexta-feira, sempre às 16h, aqui na TV PT. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.